Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite a você aí que todos os dias nos dá o prazer da tua companhia, que aliás, eu digo todos os dias aqui, é algo muito, mas muitíssimo importante para nós saber que você está aí, que você está acessando o site rondoniaovivo.com e, é claro, o Conexão Rondônia ao Vivo. Hoje, quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019. Olha só, tá correndo, hein, meu amigo? Tá correndo esse ano, vai passar que nem 2018, voando. Quanto menos esperar, já estamos pensando em Natal de novo. E aí, meu amigo, já vai ser 2020. Pois é, e Porto Velho hoje amanheceu mais uma vez sobre mais um round da briga entre empresa de transporte de ônibus, prefeitura e o sindicato dos trabalhadores nessas empresas. Enquanto isso, você aí que é trabalhador e que precisa de ônibus, que não tem dinheiro para pagar táxi, para pagar Uber, para pagar esse monte de outras formas de locomoção aqui na cidade, fica, como diz o outro, como segue em tiroteio. Para onde é que eu vou? Exatamente, meu amigo. Está todo mundo perdido. Agora, nesse momento, está tendo uma audiência no Ministério do Trabalho, justamente para conversar, para decidir sobre isso. A empresa que sai, quem assume ou se fica. Está uma coisa, uma verdadeira disputa. Eu só espero que se resolva o quanto antes, porque quem trabalha, quem precisa de transporte público, meu amigo, que pega ônibus, apesar das péssimas condições das ruas de nossa cidade, eu até entendo o pessoal do consórcio sim, não dão condições para a empresa trabalhar. Vejam bem vocês. Você passa na zona leste, zona sul, na parte um pouco mais afastada das ruas principais, só se passa ali de jegue, meu amigo, de jegue ou a cavalo, porque carro, ônibus, então, é muito complicado, né? Mas nós aqui ficamos na torcida para que isso se resolva e saiba você que o site Rondônia ao Vivo vai estar cobrindo, vai estar participando, como sempre. O que é fato, é real, vira notícia. Nossa equipe 24 horas no ar, trabalhando, levantando, para deixar você aí muito bem informado. Site rondoniaovivo.com. 6 milhões de acessos todos os meses, hein? O site mais acessado de Rondônia, um dos mais acessados do Brasil, tá bom? E hoje eu vou falar, sabe o que, gente? Vou falar sobre uma coisa bonita, um projeto muito bom, muito interessante, que é o projeto Viver o Cidadão, desenvolvido pela ONG Ecoporé. Vamos conversar com eles aqui. Do meu lado, eu estou aqui com o Marcelo Ferronato, biólogo, que vai falar um pouco sobre esse projeto, que está desenvolvido no interior do estado de Rondônia. E também, se eu não me engano, saber também se vão desenvolver ou já desenvolve esse projeto aqui em Porto Velho, certo? Então, olha só, muitas vezes a gente ouve aquele discurso de que a ONG pelos direitos humanos é isso e aquilo. Não se deixe levar. Isso é mais uma falácia, mais uma mentira. Nós precisamos ir muito desse apoio, tá? Temos aqui que agradecer por terem pessoas interessadas em ajudar através dessas instituições, certo? Meu caro Marcelo Ferronato, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado pelo convite, bom dia, a gente está à disposição sempre. Tá certo, Marcelo fala calmo, pausado. Esse deve ser aqueles bom de briga, né? Que não fala, ele vai lá e age. Tá certo. Marcelo, antes de eu começar, eu tenho que te perguntar, eu sempre pergunto para todos os nossos entrevistados. Quem é Marcelo Ferronato? Se apresente a ele, ao nosso internauta. Então, eu sou presidente da Ecoporé há alguns anos já. Eu vim lá de Machadinho do Oeste, no interior do estado, e vim para Porto Velho fazer o curso de Biologia. E antes disso, eu fui técnico em agropecuária, me formei numa escola agrícola em Rondônia que chama-se EMARC, que hoje é o IFRO de Ariquemes. Então, já no ano de 2000, eu formei e fiz o curso técnico. E aí, depois fiz um mestrado em Ciências Ambientais e hoje estudo na universidade aqui o doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Então, uma trajetória aí de mais de 14 anos, entre estudos, né, e doutorado, mestrado e também no movimento social de Rondônia pela Ecoporé. Pô, legal. Engraçado que eu também fiz técnico agrícola, É cara. mesmo? Olha aí. Fiz numa escola que, aliás, conseguiram acabar com a escola. O estado, quando acaba com a escola, é triste, né? É a de Paraná. Foi de Paraná. Escola Pura, Agrotécnica de Paraná, né? A escola agrotécnica Silvio Gonçalves de Faria. Isso, essa daí mesmo. Tinha colegas que estudaram com a gente que, quando fechou o curso de Paraná, foram acolhidos pela EMARC em 97, Exatamente, 98, faz mais ou tempo menos. já. Como é que fecha uma escola daquela assim? Eu fico me perguntando, sabe?
Como é que fecha uma escola? Porque o Estado, quando chega a fechar hospital, escola, é porque o negócio tá feio mesmo, né? É a região muito importante do estado, de Paraná, região central, né? Você é uma escola que Exatamente. acolhia muita gente. E hoje tem, por exemplo, muitas EFAs no estado, né? Que passam muitas dificuldades. As escolas famílias agrícolas, e Boa. um estado aí que o agronegócio é forte, né? A agricultura familiar é forte. Você tem escolas agrícolas que passam por sérios problemas, às vezes, de dificuldades. Exatamente, muitos, hein? Lamentável, porque essas escolas Lamentável. cumprem um papel muito importante na formação de quem é do campo Fundamental, e também muitas vezes quem vive nas cidades também, com certeza. De né? lá que vem nosso alimento, né? Exatamente. Não adianta. Rapaz, você que critica o pessoal do campo, você devia não comer nada, né? Mas, Marcelo, o que que é a Ecoporé? A Ecoporé, hoje ela é uma OCIP, né, que é uma organização da sociedade civil de interesse público. É Aham. um título concedido pelo Ministério da Justiça e é uma associação sem fins lucrativos que já tem 30 anos de atuação em Rondônia. Foi fundada em 88 no município de Rolim de Moura e hoje tem a sede administrativa em Porto Velho e ações em mais de 12 municípios do estado de Rondônia. Hum. E como que surgiu a Ecoporé? Qual foi a ideia? Qual foi a luz que acendeu? Vamos fundar uma ONG. Existia um grupo de pessoas em Rolim de Moura, técnicos, né, pessoas intelectuais e pessoas que pensavam o desenvolvimento de uma forma a conservar o ambiente, né, o meio ambiente, a proteção de nascentes, as matas ciliares, o desmatamento, né, contrário a essas questões de desmatamento, mas não um desmatamento para a produção agrícola, mas um desmatamento descomprometido com questões de proteção do solo, descomprometido com a questão da água, descomprometido com o clima, descomprometido com a questão social também. Então elas eram contrárias a isso, começaram a fazer denúncias sobre o desmatamento, invasão de unidade de conservação, roubo de madeiras em terras indígenas. Então eles precisavam de uma instituição que desse esse suporte, representasse eles perante os órgãos públicos, os órgãos de denúncia, como por exemplo o Ministério Público. E aí esse grupo começou a trabalhar essas denúncias e começou a desenvolver algumas ações positivas, né? Inclusive ajudando na criação de muitas das reservas extrativistas que tem no estado de Rondônia, desenvolvendo projetos com os seringueiros, com pescadores, depois com agricultores familiares, fazendo as primeiras campanhas que valorizavam a mata ciliar e as reservas legais na propriedade, de uso econômico dessas áreas, ou seja, buscaram ao longo da criação em diante, até hoje a gente busca trabalhar a questão do homem e natureza, né? Como que a natureza pode ser benéfica para o homem, como que a gente interage com ela e como que o homem pode usufruir da natureza em respeito à capacidade que a natureza tem de se manter equilibrada. Então esse foi um dos objetivos dos criadores da Ecoporé que a gente mantém até hoje. A gente tem um lema na Ecoporé que sabedoria é respeitar o homem e seu meio, interagindo e vivenciando com ele. Ou seja, que você interage com a natureza e dela você sobrevive. E sabedoria é isso, é como a gente consegue chegar a um patamar de vida, né, vida plena, pensando no respeito à natureza e vivendo bem a partir dela. Interessante. A Ecoporé hoje, vocês propiciam uma assistência, um apoio a mais ou menos quantos agricultores Então, em todo o hoje, estado? no projeto que a gente desenvolve, um dos projetos que a gente desenvolve, que é o Viveiro Cidadão, em Rolim de Moura, e todos os municípios do entorno, a gente está beneficiando cerca de 400 agricultores, né? Porém, tem outros projetos, né, que a gente desenvolve no estado, com pescadores, com extrativistas, com indígenas. Agora tem um outro projeto em cooperação com a FETAGRO, que é a Federação de Trabalhadores da Agricultura, e o Centro de Estudos Rio Terra, que vai atender mais de 1.500 famílias de agricultores familiares em 12 municípios. Então, se for somar a rede de parcerias que a gente tem, que a gente possui, e os projetos que a gente desenvolve, hoje a gente está atendendo aí mais de 3.000 famílias e pessoas entre comunidades indígenas, entre extrativistas e entre agricultores familiares. Então é um público bastante elevado pelo tamanho da ONG e o número de técnicos que a gente tem. Marcelo, assim, eu pelo menos sou um fãzão de organizações do terceiro setor. É um pessoal que eu acho que não sei o quê. Eu particularmente acho um discurso muito perigoso. Qual a tua opinião, ou qual a opinião da Ecoporé em relação a isso? A nossa opinião a respeito dessa questão é bastante preocupante, né? Porque quando você não tem
na sociedade, instituições ou pessoas que dão um equilíbrio a um discurso, ele tende ao extremismo. Então, assim, as organizações do terceiro setor, além de elas cumprirem, realizar ações onde o Estado não consegue chegar, a gente também equilibra o discurso do Estado, né? Então, assim, quando você emite um discurso contrário, colocando qualquer tipo de ativismo como algo negativo, é muito ruim. Porque o ativismo é simplesmente qualquer movimento que você, enquanto pessoa, ou qualquer grupo de pessoas reunidos, fazem em prol de ajudar o outro, ou em prol de algo, de um bem comum. Por exemplo, no nosso caso, o nosso movimento, aquilo que a gente caminha na direção da Constituição Federal quando fala do meio ambiente equilibrado para todos. Então esse é o nosso princípio que rege o nosso estatuto. Você tem, por exemplo, outros grupos que trabalham questões de saúde, aí eu vou citar aqui Hospital de Câncer, você tem Irmãs Marcelinas, você tem Casa Família Roseta, você tem uma série de outras instituições aí que também são do terceiro setor e partem do princípio do ativismo. Que ativismo? Ajudar a saúde das pessoas, ou ajudar pessoas que têm problemas, dependências químicas, a saírem dessa condição. Isso é ativismo, né? Estão direitos humanos, né? Estão questão de direitos humanos. Então, o nosso ativismo ele é muito em prol da agricultura sustentável, da conservação das florestas, da conservação da água, da conservação do solo. Então, quando você tem um discurso totalmente contrário a isso, você está pendendo para um extremismo, né? Então, uma coisa que a gente, do nosso ponto de vista, é algo péssimo para a construção de uma sociedade equilibrada, uma sociedade inteligente, uma sociedade que respeita as pessoas, que respeita o direito das pessoas. Então, do nosso ponto de vista, isso é muito ruim. Uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade mais justa. Porque se você não tem o equilíbrio na sociedade, você não tem justiça, né? Tem um caso que não tem nada a ver com o meio ambiente, mas aconteceu no Rio de Janeiro agora, de um rapaz que ele foi preso injustamente por ter acusado de ter assassinado o filho, né, num assalto ao mercado. E o pai dele, a família dele, os amigos se mobilizaram, foram ativistas pela defesa dele porque sabiam que ele não era o culpado daquele. Aquilo lá foi um ativismo, né? Se não tivesse sido aquele movimento, se não tivesse ido para a imprensa, para outros mecanismos, né, esse rapaz teria sido acusado injustamente e teria sido condenado, muito pela cor da pele ou por outras condições sociais dele. E a sociedade iria encampar essa ideia. Diria que sim. Agora, quando o ativismo tirou ele dessa condição, que bom que tirou, né? Então, assim, senão você teria só uma voz, a voz da polícia naquele momento. Então, olha como que é importante o equilíbrio da sociedade. Nesse ponto de vista entre você ter organizações que representem direitos humanos. Eu não sou o direito humano aí que o pessoal fala, direito humano é só para bandido, não. Nesse caso, o direito humano funcionou para um cidadão de bem que precisava. Que era taxado de bandido. Que era taxado de bandido. Olha só como é que é importante esses mecanismos. Lógico que existe erros, falhas, a nossa sociedade é muito falha ainda. Nós estamos em desenvolvimento, somos um país em desenvolvimento ainda. Então, é importante. Essa questão de equilíbrio na sociedade, as organizações do terceiro setor fazem isso muito bem nesses diálogos com os governos, independente do ponto de vista do governo, se ele é muito extremo, se ele não é. Então é isso. E voltando para a Ecoporé, hoje quem participa da Ecoporé e a equipe de vocês, quantos profissionais? Então, a Ecoporé ela tem um corpo de associados, é uma associação, né? Então, são 32 associados, é um grupo bem restrito, e ali a maioria são biólogos, mas tem engenheiro florestal, tem engenheiro agrônomo, tem advogado, tem sociólogo, comunicador, tem toda uma série de profissões que formam o quadro de associativo. E tem também, além dos associados, os funcionários da instituição, que também são profissionais da área de contábeis, área de comunicação, biólogos, tem técnicos florestais, engenheiro gestor ambiental. Então é um quadro técnico multidisciplinar bem ligado à questão da área ambiente e agricultura, que é a linha que a gente vem desenvolvendo atualmente. Agora explica para o nosso internauta, e para mim também, o que é Viveiro Cidadão? O Viveiro Cidadão ele é um projeto de apoio à agricultura, né? Apoio à agricultura no sentido da regularização ambiental de propriedades. Tem propriedades que, ao longo da ocupação em Rondônia, causou o desmatamento de áreas.
e áreas que não deveriam ter sido desmatadas. Por exemplo, nascentes e áreas de preservação permanente, as matas ciliares de beira de rio. E hoje esses agricultores, na verdade, sempre foram cobrados, porque isso é irregular perante a lei, perante o Código Florestal. Não se pode desmatar a beira de rio e nascente, é lei. E esses agricultores são cobrados pelo sistema econômico, por exemplo, os frigoríficos para comprar um boi, o cara tem que estar regular do ponto de vista ambiental. Mas ele não tem dinheiro para fazer a recuperação das áreas, porque custa caro. Ir lá, cercar uma área dessa, plantar a muda, fazer manutenção na área, isso custa caro, né? Custa aí de 6 a 16 mil reais um hectare, por exemplo. E um agricultor que ele tira leite, ele não tem esse dinheiro. O Viveiro Cidadão, ele faz o quê? Ele produz mudas, compra esse material e dá assistência técnica e distribui isso tudo gratuitamente para esses agricultores que não têm condições, aqueles pequenos agricultores. E aí, com o apoio do projeto, eles começam a recuperar essas áreas e começam a entrar num processo de regularidade ambiental. E aí, estando regular, ele começa a ter acesso a vários mercados. Além disso, a gente começou a trabalhar questões de juventude rural, pensando que tem muitos jovens que estão saindo do campo para ir para o trabalho, porque no campo começa a ficar difícil a vida. Então, para também dar um apoio à produção desses jovens, são jovens das escolas famílias agrícolas ou das escolas agrícolas da região, que às vezes têm o sonho de implementar uma lavoura na propriedade rural do pai, mas que não tem recurso financeiro. Então, o projeto ele ajuda esse jovem agricultor a iniciar um trabalho na propriedade dos pais. E fixar esse jovem na terra, né? E que ele fique na terra, né? Mas que ele fique na terra não como o caipira lá, aquele imaginário que o brasileiro tem do caipira, né? Que fica na terra. Mas que ele tenha uma condição de ficar na terra, que ele tenha renda, que ele tenha lazer, que ele tenha uma condição social muito boa e que seja bom para ele morar naquela propriedade rural. Não porque a sociedade quer que ele permaneça lá, mas que seja bom para ele. Então a gente busca isso. E um trabalho muito bonito sendo feito com mulheres agricultoras. A gente chama de quintais produtivos. No entorno das residências, as mulheres trabalham muito no campo. Elas contribuem muito para a renda, contribuem muito para o trabalho na família. E muitas vezes esse trabalho ele é invisível, ele não é visto. E aí o projeto ele traz a mulher para a gente chama de protagonismo, né? Traz ela para uma condição de igualdade com o homem na propriedade, inclusive no aspecto de renda e de produção. E aí o projeto ele apoia essas mulheres a implementar quintais produtivos no entorno das residências que possam gerar renda ou então a própria segurança alimentar da família. Muito interessante, interessante mesmo. Agora, esse Viveiro Cidadão, hoje vocês já beneficiaram mais ou menos quantos pequenos agricultores? Então, de 2012, de 2013 para cá, né, que o Viveiro Cidadão vem sendo desenvolvido, a gente já distribuiu aí mais de 1.300.000 mudas de espécies nativas e exóticas para a recuperação das áreas. E a gente está beneficiando aí de 550 a 600 agricultores ao longo desse tempo. Nessa última etapa do projeto, que a gente está caminhando para a reta final agora em 2019, são 400 beneficiados. Aí entre essas mulheres, esses jovens e os agricultores que vão fazer a recuperação das áreas. Então são diretamente que receberam benefícios diretos do projeto, são 400, que é um número bastante elevado nos 8 municípios ali, porque parte do princípio que eles aderem voluntariamente ao projeto. Então existe um trabalho de mobilização forte, né? Um trabalho de divulgação do projeto, um trabalho de convencimento também, porque é uma coisa muito nova recuperar áreas. E muitos têm medo de fazer e não dar certo e investirem também, porque eles investem o trabalho ali. E quando eles investem o trabalho, eles precisam tirar de outras atividades rurais que eles desenvolvem. Então existe muito medo, então existe trabalho de convencimento também para que desenvolva a atividade que isso vai dar certo. Então nessa etapa são 400 e com atividade de educação ambiental, que já é um outro eixo do projeto, a gente já tem mais de 2.000 pessoas atendidas nesse sentido. Com educação ambiental, que são cursos, palestras, participação de eventos. A gente realizou em setembro o 4º simpósio de recursos hídricos, que reuniu mais de 350 pessoas, pesquisadores, estudantes, veio gente de fora, do Mato Grosso, do Amapá, do Pará, então que chama atenção para a conservação dos recursos hídricos no estado. É um dos maiores eventos sobre água na região norte. E a gente, junto com a Universidade Federal de Rondônia e outras instituições locais, realiza o simpósio. A gente ajudou a realizar o 3º e o 4º esse ano.
Então, assim, o viveiro cidadão ele não está atrelado apenas, ó, como é que é importante, não apenas a questão ambiental. A questão ambiental, ela é uma consequência das ações que a gente desenvolve no campo da agricultura. Interessante. Mas eu estou pensando aqui, sabe o que é? Se vocês beneficiam cerca de 400 famílias, assim, e cada hectare para ser recuperado custa entre 6 mil, de 6 mil a 16 mil reais, caramba, quanto está se economizando, digamos assim? Para você ter uma ideia, só material para cerca, só palanque para cerca e arame ali, são mais de 200 mil reais investidos para esses 400 agricultores. Chega a conta de mais de quase 3 milhões alguma coisa, se for contar os 400, cada propriedade. Só que assim, aí tem agricultor que tem condição às vezes ele tem uma condição financeira um pouquinho melhor, ele compra o arame e ganha os mourões da cerca, tem uns que tem o mourão e não tem o arame, tem um que tem os dois, tem um que não tem nada. Então os técnicos ele também tem um trabalho de conversar com o agricultor, qual que é a contrapartida dele em relação àquilo. E aí com isso a gente, por exemplo, a gente tinha um objetivo de ajudar 100 agricultores a recuperar as áreas. Então de agricultores são mais de 130. Então com esses ajustes do projeto e a contrapartida dos agricultores, que a gente chama de engajamento do agricultor, o ativismo do agricultor para recuperar a área, a gente consegue ampliar as metas do projeto, que é extremamente importante, porque você está com o mesmo quantitativo de recurso beneficiando mais pessoas. Por exemplo, se você tinha 100 para fazer e você trabalhou com 130, com o mesmo recurso a gente melhorou 30% o rendimento desse recurso, que é muita coisa. Verdade. Né? Então a gente trabalha que são mecanismos de gestão, de conversa, de diálogo com esse público. E como está o projeto hoje? Está na parte final, está no meio, está no início? Início sei que não está. O projeto ele encerra as atividades de campo em setembro. Uhum. Então agora, por exemplo, nesse momento, tem técnicos lá, viveristas, fazendo a distribuição das últimas mudas, que elas têm que encerrar agora em janeiro por causa do período de chuva, para que os agricultores consigam plantar. E aí tem muitos agricultores que já plantaram essas áreas, já fizeram cercamento, já estão plantadas, e tem uns que estão recebendo as mudas agora que vão plantar, para elas terem ainda fevereiro, março, abril, até maio de chuvas e conseguirem se desenvolver em campo. E aí, encerrando essa etapa de distribuição das mudas, os técnicos voltam nas propriedades, verificam se os plantios foram feitos e fazem uma assistência técnica para o agricultor, as recomendações técnicas, o que eles precisam fazer para que elas cresçam, se está tendo ataque de formigas, que às vezes é uma coisa que acontece, né? Faz as recomendações para que as áreas tenham sucesso. E aí os trabalhos de medição também da área, para a gente calcular quantos hectares foram colocados em recuperação, para a gente comprovar para a Petrobras, que patrocina o projeto, que eles cobram da gente, quando a gente faz o projeto de patrocínio, tem um projeto e eles verificam se as ações estão sendo desenvolvidas. Eles vêm em campo, eles vão lá e verificam, conversam com o agricultor, se aquilo que foi prometido no projeto a gente está cumprindo. Então, assim, do mesmo jeito que a gente está dando apoio para o produtor, tem alguém nos fiscalizando. Quais são os tipos de mudas que vocês distribuem nesse projeto? Hoje a gente está com cerca de 80 espécies no viveiro. Aí você tem lá as espécies nativas, são espécies da floresta amazônica, né? E aí dentro dessas nativas a gente tem as frutíferas, por exemplo, cupuaçu, açaí, pupunha e algumas outras que o pessoal não conhece muito popularmente. E você tem outras espécies que não são frutíferas, madeireiras, por exemplo, cedro, mogno, cerejeira. Teca. Aí a teca já está no outro grupo de mudas que são as exóticas, que madeireira. E as exóticas você tem as exóticas madeireiras e frutíferas também. Por exemplo, frutíferas exóticas, o caju, né, o biribá que a gente falou antes, a graviola. São espécies que são exóticas, que aí elas não podem ser plantadas em APP, por exemplo. Mas elas podem ser plantadas nos quintais produtivos das mulheres ou nesses sistemas produtivos que os jovens desenvolvem, na fruticultura, por aí vai. Tá certo. Então vocês trabalham os municípios de Rolim de Moura, Novo Horizonte, Castanheiras, Santa Luzia do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, Pimenta Bueno, Cacoal e Nova Brasilândia. São os 8 municípios de atuação. Dizer que para Porto Velho, Guajará, Ponta do Albão, vocês não chegaram ainda. Não chegou porque a gente não tem perna para atender, né? A gente, com esse outro projeto que eu falei com a FETAB e a Rio Terra, a gente está trabalhando de Itapuã do Oeste
aí Itapuã do Oeste, Machadinho, Cujubim, Rio Crespo, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura, Castanheira e Novo Horizonte. Que daí já é um outro projeto que já tem o apoio financeiro do BNDES pelo Fundo Amazônia, e aí abrange 12 municípios também nessa questão da regularização ambiental. Então, assim, é uma área muito ampla, tem muitos técnicos envolvidos, muitos agricultores trabalhando em prol da recuperação e muitos agricultores, né, infelizmente, ainda no discurso que não vou fazer isso porque não é importante. Mas tem muito agricultor que já se conscientizou e acordou para a necessidade disso. Necessidade por quê? Sofre lá com erosão do solo, sofre com problema de água na seca. Tem muitos que têm o café clonal irrigado e precisam de água na propriedade. E quando a bomba vai sugar a água lá do garapé dele, não tem água. Aí ele fala, eu preciso recuperar essa área. Ele busca o projeto porque é importante para ele, para a sobrevivência e para a economia dele. Hoje, aqui em Rondônia, ainda se tem a falta de noção de que quando se derruba uma área tem que derrubar tudo, inclusive as árvores próximas às nascentes? Eu acho que não só em Rondônia, acho que no Brasil todo ainda tem essa consciência, essa mentalidade, né? Em Rondônia é mais forte porque é mais recente, né? A ocupação nossa na área rural está em 40, 50 anos, década de 70 para cá, né? Então, assim, na época existiu aí um jargão que o pessoal fala, você deve ter ouvido muito no interior, tem que derrubar tudo para ganhar o título da propriedade, né? Eu vi. Aliás, o governo estimulava, né? O governo estimulava isso, essa questão ficou muito forte no discurso desses agricultores. Só que não, o Código Florestal anterior, por exemplo, que já previa a recuperação das áreas, a proteção de nascentes e rios, era de 65, antes da ocupação. Então passou-se uma mensagem aí, se foi o governo, se surgiu através de fofoca, a forma que foi, não interessa. O que interessa é que as áreas foram derrubadas e muita gente tem essa mentalidade que precisa derrubar essas áreas. Tem gente que chega a falar o absurdo que eu preciso derrubar a mata da nascente para dar mais água. Tem gente que tem essa mentalidade e é muito pelo contrário. As árvores, elas bombeiam a água do solo, jogam para a atmosfera que vai gerar chuva e quando chove, elas ajudam na infiltração de água no solo para ir para o lençol freático. É um ciclo, né? É um ciclo, porque senão o solo fica compactado igual essa mesa, se eu derramar esse copo de água aqui, ele vai vazar para o não vai infiltrar. E no solo acontece da mesma forma. As árvores, elas dão a porosidade necessária para o solo para essa água infiltrar. Então é necessário a floresta na mata ciliar para proteger o solo da erosão e esse garapé, esse rio não ficar assoreado, e é necessário para que haja infiltração de água no subsolo e isso vai para o lençol freático. E as árvores depois puxam essa água de lá no momento de seca e começam a jogar para a atmosfera para gerar chuva. Então é um ciclo muito simples, né, que ainda bem que hoje está sendo melhor compreendido pelos agricultores. Tem muitos que já falam que a árvore é importante para a água. No meu mestrado eu trabalhei com isso. Foi bem interessante porque a água é um fator fundamental e eles começaram a compreender essa questão da importância da água. Só que a gente tem que sensibilizar um grupo grande de agricultores que não vê isso ainda, que acha que a árvore é um empecilho, né? Ela atrapalha a água, a nascente, sendo que é muito ao contrário. Na verdade, ela ajuda a proteger a água. A água literalmente é vida, né? A água literalmente é vida. Essa frase eu ouvi muito nas entrevistas. Todo mundo tem essa concepção e é verdade. É verdade. Agora, nessa fase, depois de setembro, o que vocês pretendem fazer com esse projeto Viveiro Cidadão? Então, nosso objetivo é apresentar uma nova proposta, se a gente for convidado. Vai depender muito de como o programa Petrobras Socioambiental ele vai se desenrolar daqui para frente, né? Porque quando muda governo, muda muita coisa. Então a gente tem uma expectativa de uma renovação e que continue atendendo agricultores em outros municípios, não só nesses 3 principais, que é Rolim, de Moura, Castanheira e Novo Horizonte, mas que a gente consiga aumentar a área de atuação do projeto, continuar trabalhando na sensibilização e desenvolver aí outras questões voltadas à agricultura. A gente viu que o trabalho com mulheres ele é extremamente importante. As mulheres do campo têm uma carência imensa desse tipo de projetos. E quando elas se reúnem nos grupos, que a gente trabalha com grupos de mulheres, ou sindicatos, ou associações,
Isso é uma pauta muito forte delas. Elas falam assim, a gente precisa de apoio para produzir. Elas falam muito isso. Então, trabalhar com as mulheres é importante para o campo, porque a mulher ela é o epicentro da propriedade rural. Muitas vezes, o homem gerencia a propriedade, a parte financeira, a mulher gerencia a família e a produção. Tem mulheres que gerenciam a parte administrativa da propriedade, reúne documentos, reúne a parte financeira, e o homem trabalha exclusivamente na produção. Então, cada propriedade rural é um universo. E a mulher está inserida, a mulher, os filhos. Então, se você não tem o apoio à mulher e leva alguns diálogos importantes para ela, tanto na questão produtiva quanto social, a mulher, da mesma forma que o jovem, também começa a querer ir para a cidade. E a gente vai ter cada vez menos pessoas no campo e cada vez mais periferias inchadas, com muitos problemas sociais. Então, assim, a gente quer desenvolver trabalhos nessa linha, com mulheres, com jovens, e ampliar a recuperação para outros municípios que a gente já está trabalhando. E quem sabe no futuro aí Porto Velho também. Acho que seria interessante. Em Porto Velho, Guajará, cidade que tem muita. Daqui até Guajará é uma área de muita. Tem muita área preservada ainda. Preservada, só que ao mesmo tempo que tem preservada, você tem áreas degradadas de nascente, por exemplo. Então não adianta você ter um território, muitos blocos de floresta, e você ter, às vezes, na propriedade rural, uma propriedade rural degradada. Também não faz sentido. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira integrada entre os blocos de floresta e as pequenas florestas das propriedades rurais. Certo. Vocês têm algum outro projeto que está sendo desenvolvido? A gente tem projetos aqui na Flora Bom Futuro, perto de Rio Pardo, também de recuperação de áreas. A gente tem projetos voltados aí a pesquisas com pescadores tradicionais, que é a coleta de dados através de um aplicativo na região do impacto das hidrelétricas, para ver como que está sendo desenvolvida a pesca desses agricultores. E a gente está trabalhando também aqui no sul do Amazonas, em apoio ao ICMBio nas questões administrativas. Então, assim, tem outros projetos que a gente vem desenvolvendo. Vou chamar um comercial. Tá certo. Hoje em dia, você vê, eu vou ter que te perguntar porque é um assunto que está muito em alta e que as pessoas estão falando muito. Saindo um pouco até dessa questão do viveiro cidadão. Mas como é que tá, como tu, que é uma ONG, ou que representa uma ONG e que trabalha com outras ONGs, como é que vocês estão vendo o que aconteceu em Brumadinho? Brumadinho é até sensível falar assim pelo tanto de pessoas que perderam as vidas e o impacto que isso está causando nas famílias delas, né? Essas famílias que se perderam ali. E a gente fica muito entristecido porque muitas vezes as ONGs, os ambientalistas, eles apontam questões, fragilidades dos processos de licenciamento ambiental, fragilidades no aspecto do próprio licenciamento em si, do próprio empreendimento em si. E daí eles não são ouvidos ou são taxados como antidesenvolvimentistas, né? E aí eu estava lendo ontem uma notícia de uma ambientalista que participa do Conselho do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, de um processo de licenciamento para Brumadinho, para reutilizar aquele material que rompeu, estava passando. E essa ambientalista foi a única que votou contra a licença. Porque o processo já apontava algumas fragilidades, né? Que havia um risco ambiental da atividade ali. Porque já vem de tempo, né? Então, como essas ONGs estão no local e elas estão discutindo constantemente esses processos, assim, essa discussão, como que conhecem as pessoas, elas conversam com um agricultor, conversam com a pessoa na comunidade, elas sabem quais são as consequências daquela atividade, ela foi contrária, ela deu o único voto contrário no conselho. E depois aconteceu o que aconteceu, né? Ou seja, às vezes a questão econômica ela é colocada acima de qualquer coisa e muitas vezes não ouvem todos os setores, não toma-se um determinado cuidado sobre isso e acaba acontecendo catástrofes ambientais como essa, né? Porque o pessoal fala
fala, não foi acidente, é crime, né, essas coisas assim. É crime porque, além de ter morrido um monte de pessoas, teve uma série de negligências, né? Então, muitas vezes, as questões econômicas elas são colocadas acima de qualquer questão e o meio ambiente ele é só desconsiderado. E eu gosto de usar muito uma frase do meu avô, que é um agricultor familiar já em Santa Catarina, que já morreu há muitos anos. Ele falava para os filhos deles assim, e eu incorporei isso à minha condição de vida. Ele falava que um dia a natureza toma a cadela de volta. Por que ele toma a cadela de volta? Porque a gente negligencia, a gente não cuida dela como deveria cuidar. Porque esse tipo de barragem Brumadinho, ele é o que há de pior em tecnologia de barragens. É um dos mecanismos mais frágeis. Mas o que? No Brasil, continua se autorizando esse tipo de barragem. O negócio é o lucro, né? Porque ele é barato. Então ele é um dos piores sistemas e é barato. Ainda vamos usar esse. Mas o barato saindo muito caro, né? E aí se vai morrer gente, se o meio ambiente vai ser destruído. Nesse caso, assim, foi os dois, meio ambiente e pessoas, né? Teve casos, por exemplo, como o Apertadinho lá em Vilhena, que rompeu em 2010, 2006, se eu não me engano. Carro online? Sim, a Autovema tem. Clique Ofertas Autovema. Clicou, economizou, comprou. De quarta a sexta até a meia-noite, o mais completo pátio virtual com ofertas e condições de pagamento especiais, pensadas para você que adora a facilidade. Aproveite os preços exclusivos, somente para a internet. Acesse o site. Pensou Fiat? Acessou autovema.com.br. Respeite os limites de velocidade. Ele vai para um comando militar lá em São Paulo e lá... Carro online? Sim, a Autovema tem. Clique Ofertas Autovema. Clicou, economizou, comprou. De quarta a sexta até a meia-noite, o mais completo pátio virtual com ofertas e condições de pagamento especiais, pensadas para você que adora a facilidade. Aproveite os preços exclusivos, somente para a internet. Acesse o site. Pensou Fiat? Acessou autovema.com.br. Respeite os limites de velocidade. Está falando de Apertadinho. Ok, estamos de volta agora. Nosso áudio está restabelecido. O doutor Vicente, como eu sempre digo, é o faz tudo, sobe e desce, meu amigo. Vocês estavam sobre a questão das barragens e né? qual a opinião de vocês. E um exemplo que você estava rodando era o de Apertadinho em Vilhena, do acidente de 2007. Do acidente de 2007. Acidente? É um rompimento na barragem, né? Então, assim, ali naquele caso de Apertadinho, a consequência foi, o dano foi ambiental, e foi um dano grande também. Foram, acho que mais de 60 quilômetros de rios que foram afetados. Eu trabalhava na época, meu primeiro trabalho de biólogo foi lá, né? Na Rondon 2, que é a usina que tinha abaixo, fazia resgate de fauna. E eu lembro que foi um Deus nos acuda, assim, porque chegou aquela onda de água na barragem de Rondon 2, que conteve o Apertadinho. Se não, chegava em Vilhena. Se não, chegava em Penta Buena, que era descia. E a barragem conteve. Só que aí se encheu a barragem em Rondon e não estava tudo pronto para encher a barragem. Então, um dano ambiental, assim, tremendo. Animais, a gente andava, assim, nos lugares, animais mortos e coisa. Então, nesse caso de Brumadinho, foram muitas pessoas que perderam a vida e muitos que ainda vão ser localizados sem vida. Então, nesse caso de Brumadinho, foi ambiente e pessoas prejudicadas. Então, muitas das vezes, a negligência. Negligência é uma coisa que é muito forte. E aí eu estava falando que o que é mais importante é a questão do lucro, né? Então, no caso de Brumadinho, esse tipo de barragem que estava utilizando é uma das piores tecnologias que existe em barragem. Só que ela é a mais barata. Então, assim, se a sociedade ou o ambiente vai pagar o pato, o pessoal não está muito preocupado com isso. O que interessa é o lucro, né, disso daí. E o governo, assim, infelizmente não tem condições de monitorar tudo. Existe um sistema de monitoramento e segurança de barragens na Agência Nacional de Águas. Quem opera em Rondônia é a SEDAM,
só que a gente sabe que não consegue monitorar todas as barragens que tem. Então, assim, acaba sendo fragilizado também o processo de monitoramento disso e acaba acontecendo consequências. A gente vê assim que o ano passado, em Minas Gerais, parece que mais de 50 barragens foram detectadas como inseguras. Só que Brumadinho não foi considerada insegura. Você imagina como que está a cabeça das outras pessoas que estão no entorno das outras 50 barragens que são detectadas como inseguras. Você acha que elas estão vivendo tranquilo agora? Com certeza não. Não. 2 vezes até, Mariana e Brumadinho? Em 3 anos. É impossível viver. E assim, é impossível a gente olhar para Rondônia e não olhar para lugares que tem barragem, você também não ficar assim, pô, será que está tudo bem? A gente fica com essa preocupação, porque chama muita atenção o impacto que é gerado, o impacto na mídia, o impacto na vida das pessoas, o impacto ambiental. Então a gente vê isso de uma maneira muito preocupante e a gente aqui em Rondônia, a gente participa de uma série de conselhos, como da ambientalista que votou contra lá. E a gente sabe o tamanho das pressões que a gente sofre nesses conselhos para votar coisas. E a gente não vota, é contrário, e às vezes a gente pede os votos porque outras questões são mais fortes do que o xiita ambientalista. Tá certo. Marcelo, se eu sou um pequeno agricultor e eu quero ter acesso a umas mudas de vocês, mas eu não moro na área que vocês trabalham, no município que vocês trabalham, vocês têm como dar uma força, socorrê-lo? Então, nessa fase as mudas já foram todas produzidas e entregues, né? A gente está chegando aí a 400 mil mudas entregues já. Agora a produção de mudas de novo ela vai começar em agosto, porque a gente faz um cadastro antes dos agricultores. Então eles se mostram interessados, eles fazem um cadastro e a gente produz as mudas assim, o máximo que a gente consegue de acordo com o interesse do agricultor. Então esses que estão recebendo as mudas agora foram os que fizeram o cadastro no início do ano de 2018. E aí eles foram atendidos agora no final do ano de 2018 e início de 2019. Os que vão ser atendidos a partir de dezembro de 2019 tem que começar a fazer os cadastros agora. Então a gente está com os cadastros abertos no viveiro em Rolim de Moura. Aí desses 12 municípios de Itapuã até Rolim de Moura que eu falei, pode procurar ali a Ecoporé, pode procurar a Rio Terra, pode procurar a Fetagro, pode procurar os sindicatos rurais desses municípios e buscar fazer seus cadastros, que daí vai estar recebendo os apoios. Né? Porque outro projeto que é o Plantar vai ser desenvolvido aí nos próximos 3 anos. E também tem tetos, né? A gente consegue atender um quantitativo X de pessoas. Porque o recurso do projeto não é ilimitado. Então, assim, aqueles que têm interesse em fazer recuperação de áreas, procure sindicatos rurais, associações, a Ecoporé, a Rio Terra, a Fetagro, e busque se informar e receber os apoios que os projetos estão concedendo agora. Mas se eu sou, por exemplo, um agricultor do distrito de Nova Mutum, por exemplo, União Bandeirantes... nesse caso a gente não consegue atender. Você não consegue atender. Mesmo que o cara vá lá buscar a muda, não tem como. Não consegue porque agora, por exemplo... Mas em agosto, a partir de agosto. A gente não conseguiria por causa da distância e a gente tem muita demanda lá. Ah, entendi. A demanda lá é muito, muito elevada, assim. Mas assim, a gente sabe que aqui, por exemplo, em Porto Velho tem um viveiro municipal que deveria atender esses agricultores. Em Nova Mamoré, por exemplo, tem viveiro municipal. Então, assim, e uma outra coisa importante é os próprios agricultores daqui começarem a se organizar e cobrar essas instituições, para os órgãos públicos ligados ao meio ambiente, também a fornecer mudas. Porque, assim, no Código Florestal, ele fala que o Estado, o município, ele é obrigado a conceder o apoio à agricultura familiar para a recuperação das áreas. Então, está na hora de se mobilizar e cobrar os órgãos públicos responsáveis para que apoiem a recuperação das áreas. Tá certo. Deixa eu dar um alô aqui para os nossos internautas, rapidinho aqui. A Jaine Kelly, valeu, Jaine, muito obrigado pelo teu apoio. A Inês Oliveira também, Deus te ouça. Espero que ele nos ouça mesmo, hein? Obrigado, Inês. O Cupê, parabéns, Ecoporé. Um abraço, grande Cupê. O dia que vem a Porto Velho, deu sinal de vida aqui, hein, meu caro? A Celina Alex também dando um alô. Valeu, Celina, um abraço. O Jorge Tinharto, complicadíssimas as questões ambientais. O pessoal de Brumadinho precisa de recursos para construir ou reconstruir suas casas. Concordo com você, mas aquilo é irresponsabilidade, principalmente, meu caro Jorge. Um abraço a você, hein, meu amigo.
O Anderson Macedo também está dando um alô. Valeu, Anderson. Um abração. Meu caro amigo Marcelo, infelizmente a gente tem aqui a questão do tempo, tá bom? Mas o recado que você deu para mim é muito importante. Eu te deixo as nossas câmeras e o nosso microfone para você fazer as suas considerações finais. Eu queria agradecer a todos que tiveram a paciência de ouvir a gente falando um pouco, né? É sempre bom a gente considerar os dois lados dos discursos que são colocados. Então, se fosse dar um conselho para alguém, não compre um discurso logo no primeiro momento, né? O discurso que o ambiente é o entrave para o desenvolvimento ou o ativismo ele é negativo para a sociedade. Não compre esse discurso. Você está comprando algo falsificado, um produto falsificado. Então é muito importante que a sociedade compreenda o papel das organizações do terceiro setor, é muito importante que a sociedade reconheça o papel do meio ambiente para o nosso bem-estar na sociedade, né? Para que novas tragédias como o Brumadinho, por exemplo, não venham a ocorrer. Que daqui para frente, a gente, de fato, isso sirva de lição, porque Mariana não serviu de lição. Brumadinho talvez sirva de lição, mas tem muitas outras coisas que já foram feitas que pode vir a acontecer para frente. Então, assim, a nossa sociedade está na hora de entender que não existe extremo de um discurso, o meio ambiente ele não está para atrapalhar o desenvolvimento de nada, né? E as organizações do terceiro setor, elas estão contribuindo para a sociedade aonde o Estado não consegue chegar. Então, assim, eu agradeço o espaço, eu agradeço a todos que estão ouvindo a gente aqui, e a gente na Ecoporé está à disposição aí, através das nossas redes sociais, quem quiser lá, Ação Ecológica Ecoporé, o Ecoporé Rondônia, no Facebook, no Instagram, busque a gente está sempre divulgando nossas ações, tudo que a gente desenvolve também lá nas plataformas, né, para as pessoas terem conhecimento, né, para que cada vez mais pessoas se engajem nessas questões e comecem a, de fato, a ter um olhar diferente para isso e não veja como um entrave para o desenvolvimento. Você pode fornecer o endereço de vocês, quem quiser ir lá? A Ecoporé, ela fica na Rafael Vaz e Silva, número 3335, no bairro Liberdade, e em Rolim de Moura fica na RO 10, km 5,5, na saída para Novo Horizonte. É a matriz em Porto Velho e a filial em Rolim de Moura. Certo. E nos nossos sites, né, ecoporé.org.br, viveurocidadão.org.br, também fica à vontade para entrar, lá tem todos os nossos contatos e quem quiser saber mais informações está sempre à disposição para ajudar. Tá certo. Então você que está aí, eu te agradeço, meu caro Marcelo, mais uma vez por você ter vindo aqui conosco. Eu acho que falar sobre meio ambiente, falar sobre preservação é um assunto que nunca deve se esgotar. É um assunto que tem que estar sempre alto, sempre em voga, especialmente num país como o nosso, de tantas injustiças, de um discurso, de muito discurso vazio sendo pego como verdade. Então, assim, falar em meio ambiente, falar em preservação em Rondônia, então nem se fala, né, meu cara? Com certeza, a gente sofre aqui, hoje mesmo tem reservas indígenas loteadas, tem gente invadindo terra indígena da de conservação, você tem uma série de problemas ambientais aí decorrentes do desmatamento e você tem muita gente querendo derrubar as florestas, porque fala que em Rondônia tem muita floresta. E, na verdade, a gente pode fazer um uso muito importante para a economia dessas florestas em pé. E é muito perigoso a gente ouvir um discurso de quem comanda o país dizer que tem que se afrouxar as leis ambientais. Isso é um discurso que eu acho, assim, temeroso. Eu talvez possa falar, você pode, mas o presidente, quando fala, o eco é muito maior. O presidente é de todos, né? Exatamente. Não é só de um grupo. Exatamente, concordo. E a você que ficou aí, eu te agradeço bastante também, como sempre, eu não posso deixar de dizer um muito obrigado e dizer que amanhã estaremos aqui, tá bom? Amanhã vamos conversar, sabe quem? Com o Maurão, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual, tá bom? Então um abraço, até amanhã, fica com Deus e olha, mantenha equilíbrio, hein? Por favor.